Boa noite, boa noite, boa noite, que a paz do Senhor esteja com você. É com muita alegria que nós iniciamos, com a graça de Deus, mais uma reunião de oração, aquele momento bom da semana em que a gente se concentra em falar com Deus e também em meditar nas Sagradas Escrituras. Aquilo que nos dá mais prazer é orar ao Senhor e meditar no conhecimento de Deus para as nossas vidas. Chame seus amigos, vamos todos juntos nesse momento falar com esse Deus. Ele é digno, a sua glória invade o nosso ser. A graça desse Deus tão maravilhosa nos faz perceber que Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador. Esse Deus tem resposta para todas as nossas perguntas. Com a sua palavra e pela oração, entendemos quais são os propósitos do Senhor para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco? É isso que nós vamos responder nessa noite, com base em muita oração e, claro, pensando a respeito da palavra desse bondoso Deus. É momento também de você agora escrever aqui, nesse lado, nos pedidos de oração, aqueles pedidos que você quer fazer a Deus, quer compartilhar com a gente. Quem sabe é uma situação difícil, quem sabe é uma enfermidade que está causando preocupação em você, quem sabe é um parente, um amigo que precisa do socorro de Deus quanto à saúde ou quanto à vida emocional. Quem sabe é também um agradecimento que a gente tem que fazer a Deus por tudo que a gente tem e por tudo que a gente é. Quem sabe é um testemunho que você quer compartilhar com a gente. Você tem a liberdade de escrever aí nos comentários dessa transmissão aqui do YouTube para que a gente ore ao Senhor juntos, para que a gente tenha aqui a capacidade de desfrutar uma vida em comunhão com Deus e uns com os outros. Sendo assim, vamos orar, irmãos, vamos nos colocar em sintonia com Deus, vamos acalmar o nosso coração nessa noite, entendendo que esse Deus é poderoso e Ele tem todas as coisas debaixo da sua vontade. Senhor, ó Deus, amado Pai, ó Jesus Cristo, nosso Senhor, ó Espírito Santo, Deus, Tu és perfeito, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor, a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor, o Teu amor por nós é insondável, a Deus, e nós cremos nisso e sabemos disso, Senhor, não porque, Senhor, somos capazes de sozinhos entender essas coisas, mas é isso que a Tua palavra nos ensina, Deus. É isso, ó Deus, que nós enchemos a nossa vida com esse conforto, ó Deus, de saber que Tu és um Deus de amor, o Senhor é um Deus que nos acolhe como filhos, ó Deus, e que nos mostra também quais são os Teus maravilhosos caminhos, Senhor, para com a nossa vida. O que o Senhor quer de nós, ó Deus. O que o Senhor quer, de fato, modificar no nosso ser, ó Deus. Nós reconhecemos diante de Ti as nossas fraquezas, Senhor. Confessamos a Ti os nossos pecados, Senhor. E sabemos que a Tua misericórdia, Senhor, faz com que sejamos perdoados, Senhor, e aceitos como filhos de Deus. Não para vivermos da mesma forma, mas para andarmos no Teu santo, justo e reto caminho, sempre supridos pela graça capacitadora e transformadora do nosso Senhor Jesus. Ó Deus, nesta noite nós já oramos a Ti pelos pedidos de oração, Senhor, já queremos entregar nas Tuas mãos tudo aquilo que os nossos irmãos estão escrevendo, Senhor, ou mesmo que não escrevam aqui, Senhor, mas compartilhem conosco e também falando diretamente contigo, Senhor. O Senhor traga, ó Deus, hoje uma resposta, ó Deus, às tantas inquietações da nossa vida, Deus. Que o Senhor nos dê a bênção e a Tua graça, Senhor, para que a gente saiba esperar o Teu tempo, entender os Teus propósitos e acalmar os corações, sabendo que o Senhor cuida de nós, ó Deus. Tantas inquietações, ó Deus, que fazem com que o nosso ser se agite, que a gente perca o domínio, muitas vezes, das nossas emoções, Senhor.
E tantas vezes, Senhor, andamos longe dessa paz que só o Senhor nos dá. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que Tu renoves o nosso ser, que o Senhor nos dê a graça e a bênção de confiarmos em Ti, isso, Senhor, como um propósito, isso como renovação do nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É assim que nós oramos e é assim que Te agradecemos e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos a essa transmissão. Você que entra agora, você que se junta a nós para orar conosco e sempre pensar na palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre a vontade de Deus e a gratidão humana. A palavra de Deus nos fala muito a respeito da vontade desse Deus. E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, nos fala a respeito do dever e da necessidade de todo crente em Cristo Jesus ser agradecido a Deus. E como é que isso acontece na vida? Eu quero, portanto, ler esse versículo que é tão conhecido e querido por muitos de nós, de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu repito, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para comigo, para com você, para todo aquele que ama a Jesus Cristo, que ama a sua vinda, que tem a sua esperança no coração firmada no fato de que Cristo vai voltar, de que Ele também já se faz presente em nossos corações, que Ele é o nosso Senhor. Essa deve, ou deveria estar sendo, a nossa atitude diante da relação que a gente tem com o nosso Deus. Em tudo dê graças, em tudo agradeça, em tudo seja grato com relação a Deus, porque isso é a vontade de Deus para a nossa vida em Cristo Jesus. Meus queridos, eu quero pensar nesse versículo entendendo que ele faz parte de uma daquelas instruções práticas que o apóstolo Paulo traz na primeira carta aos Tessalonicenses. E Paulo, como vocês sabem, tem um jeito de ensinar, muito didático, inclusive, de ele dar a doutrina e depois ele aplicar essa doutrina. Nos primeiros capítulos das suas epístolas, Paulo nos mostra a graça de Deus, fala do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, prega o Evangelho, edifica os crentes no fato de que Jesus deu a sua vida em nosso lugar para nos salvar. E depois cabe ao apóstolo, com base nessa doutrina e nesses conceitos, nos dizer e também dizer àqueles crentes como que essa vida com Cristo acontece na prática. É isso que Paulo faz nos capítulos últimos das suas epístolas. E isso que nós lemos trata-se exatamente de instruções finais dessa carta. Paulo está dizendo que nós devemos ser gratos a Deus, não porque isso é um dever de conduta, num sentido ético, mas sim como reação ao fato de que Jesus morreu numa cruz em nosso lugar e nós recebemos o Evangelho e nós, com base nesse Evangelho que fala da graça de Cristo, da graça de Deus, desse favor em que Deus envia o seu Filho para a cruz para salvar pecadores tão terríveis quanto eu e você, como decorrência disso, nós agora obedecemos a Deus amorosamente e de forma grata. Paulo, então, traz instruções nessa parte final, no capítulo 5, essas instruções que moldam a atitude interior do crente e como essa atitude interior deveria se expressar com relação a Deus. Paulo diz isso nos versos 16, 17 e 18. Paulo fala abertamente assim aos crentes de Tessalônica: olha, meus irmãos, sejam sempre alegres, orem sem parar, sem cessar, e também agradeçam a Deus em
todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para a vida de vocês em Cristo Jesus. E é isso que eu quero pensar com você, a gratidão humana e a vontade de Deus, porque é da vontade de Deus que a gratidão humana seja manifestada para com Deus, seja realizada dentro do coração de um crente. Perceba, tal como a alegria, tal como a oração, a santidade, a persistência e o amor de Deus. Deus quer que a gente tenha um coração agradecido. E a ordem de Deus nesse versículo não é apenas que a gente seja uma pessoa que saiba dizer obrigado, Deus, mas sim que em tudo a gente dê graças a esse Deus. É assim que Paulo começa dizendo, em tudo dê graças ao Senhor. E isso quer dizer, meus queridos, que ser grato a Deus, dizer obrigado ao Senhor, ter uma vida, portanto, grata a esse Deus, isso acontece em dias bons e maus, diante de situações fáceis e difíceis, no meio de lutas e provações e também no meio de bênçãos e livramentos, seja nas conquistas e nas falhas, ou nas vitórias da vida e nas mais terríveis decepções. A vontade de Deus é sempre agradeça. Em tudo, absolutamente tudo, eu e você devemos dar graças a esse Deus. E por quê? Paulo diz, porque esta é a vontade desse Deus, baseada não na palavra de homens, mas em Cristo Jesus, para com a vida de vocês. Ou seja, o mesmo Deus que nos redimiu por meio do seu Filho, nos dando, portanto, a maior razão para agradecê-lo todos os dias. Graças a Deus por Cristo Jesus, o meu Senhor. Graças a Deus pela salvação imerecida, onde Deus nos concede pela graça essa salvação, onde Deus nos salva não por alguma coisa boa que a gente faça, ou não por coisas boas que a gente seja, mas pelo que Cristo fez e pelo que Cristo foi. E pelo Evangelho, nós também damos graças a Deus porque este Evangelho nos alcançou, libertou o nosso coração, nos mostrou quem é Cristo, nos convenceu pelo Espírito Santo de que somos pecadores, necessitados dessa graça. Agora Paulo se vira para nós e diz que a vontade de Deus é que nós sejamos sempre gratos e sempre alegres e sempre pessoas que se dobram os joelhos em oração, não só para fazer pedidos a Deus, mas também para dizer obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, e obrigado, meu Deus. Em tudo dai graças, porque isso é a vontade do Deus que você crê por meio de Cristo Jesus, o teu Senhor e o meu Senhor. Ser sempre grato a Deus, irmãos, é algo impossível para a nossa vida? Ser sempre grato a Deus, em tudo dar graças a Deus, é alguma coisa difícil ou impossível da gente viver hoje? Nós sabemos que na prática nós nem sempre somos agradecidos, não é verdade? Eu e você reclamamos, eu e você perdemos a paciência, nós somos às vezes dominados por tantas e tantas preocupações que de fato a vontade de Deus consiste num verdadeiro desafio para a vida. Que a gente se aprimore nessa busca, pedindo sempre a Deus graça e auxílio que nos fornece ajuda, de sermos sempre gratos a esse Deus. Trata-se de uma busca, trata-se de uma vida que tem que ser melhorada, desenvolvida e aprimorada na relação com o Senhor. Porque é fato que nós muitas vezes não temos agradecido a Deus ou não temos feito isso com um coração tão sincero e derramado
e humilhado na presença desse Deus. A gente tem que entender também que tudo isso é fruto não de uma atitude forçada, como de alguém que vive conflitos dentro de si, guardando mágoas e ansiedades, mas que finge diante das pessoas, externamente, estar bem. Paulo não está falando daquela pessoa que guarda, não fala com ninguém, aí quando alguém pergunta, diz assim, não, estou bem, eu estou numa boa, a vida vai bem. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus, não é uma atitude religiosa meramente, irmãos, mas se trata de um coração transformado, se trata de uma vida modificada, que olha para Cristo com tanta atenção, com tanto foco em Jesus, e que se regozija em Jesus, de tal modo que as circunstâncias, que os sentimentos, que os problemas, que as aflições, que tudo que gira em torno de nós, por mais graves que sejam, eles se tornam tão pequenos que não conseguem impedir que um crente verdadeiro agradeça a Deus, que esse crente ore com Deus e fale com Ele com tanta gratidão, com tanto louvor, e que se alegre em Deus tão constantemente e tão satisfeitamente. Nós devemos ser assim, irmãos, por amor a esse Deus, por reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz por nós, mas também porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com a nossa vida. Deus quer isso de mim e de você. O que a gente precisa abrir mão para que isso seja de fato vivido, para que esse projeto da vontade de Deus de fato prevaleça nas nossas vidas? O que nós estamos dispostos a identificar no nosso ser para que essa gratidão ao Senhor seja constante? Será que nós estamos reclamando tanto por tanta coisa? Será que o medo, a desconfiança, a falta de fé, ou mesmo a insatisfação da gente não ter o que a gente quer, da gente sempre estar em busca de alguma coisa, mas uma busca não com base na orientação do Senhor, mas com base nos nossos próprios desejos egoístas? Muitas vezes, queridos, isso tira da gente o brilho dos olhos de uma pessoa que é grata a Deus. Paulo está dizendo aqui, ele está descrevendo a pessoa que foi regenerada por Cristo, que tem a Jesus como seu Deus, como seu Rei, como seu Senhor, mas também como seu amigo, como aquele que o salva dos seus pecados e que também modifica as suas atitudes, os seus pensamentos. E justamente, queridos, o que Deus está transformando não é só aquilo que a gente fala e o que a gente pensa, mas é também aquilo que está dentro de nós, o que sentimos, o que pensamos, o que raciocinamos, o que temos nos conscientizado com relação à vida. Paulo diz, em tudo isso, seja o seu coração agradecido a Deus. Quando você ora a Deus, o que ocupa mais a pauta da sua oração? São os pedidos ao Senhor? Ou são os agradecimentos, os louvores, a exaltação a Deus, a confissão de pecados e também esse regozijo, essa alegria no Senhor que deveria estar de fato preenchendo a nossa vida? O que acontece com você quando você ora a Deus? Será que você fala com Ele tão desesperadamente, tão sufocado? Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, por favor, faça isso? Ou será que a nossa oração deveria a gente chegar na presença de Deus e dizer, Pai nosso que estás nos céus, antes de mais nada, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, que a sua vontade se faça assim na terra como nos céus.
para só depois a gente começar a pedir pelo pão nosso de cada dia. Isso muda o nosso jeito de orar, isso muda o nosso jeito de pensar, porque não importa as lutas que enfrentemos, sabemos que o Senhor está no controle, sabemos que Deus sempre tem um propósito para as nossas vidas e, portanto, sabendo que Deus cuida de nós, sabendo que Deus tem prazer em fazer isso, nós então descansamos nessa gratidão. Senhor, eu sei que as coisas estão muito esquisitas na minha vida. Senhor, eu sei que esse fato aqui é grave, mas, Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, obrigado e muito obrigado, porque eu sei que o Senhor enviou Jesus para a cruz, para morrer no meu lugar. E eu sei que o Senhor é este Deus que, tendo me dado a salvação, com o mesmo poder, com a mesma autoridade em Cristo Jesus, o Senhor me dá gratuitamente todas as coisas, de forma que eu vou sempre ser agradecido na minha vida, porque Jesus morreu por mim e porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, meu Senhor, teu Senhor, nosso Salvador. Pense nessas coisas, meus irmãos. Reflita nisso tudo, que a paz do Senhor invada o seu coração, que você aprenda e eu também aprenda, que todos juntos possamos aprender a sermos gratos a esse Deus, cuja vontade é que a gente em tudo dê graças, olhando sempre para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus a esse respeito? Seus pedidos de oração que estiverem aqui, também nós vamos orar por eles. Deus, amado Pai, Senhor Jesus, quão rica é a tua palavra, Senhor, como é lindo saber, Senhor, que um único versículo da tua palavra fala tão infinitamente ao nosso ser, que a gente identifica um bocado de coisas, Deus, tantas coisas que têm que ser transformadas na nossa vida, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar isso, Deus. Ajuda-nos a perceber o que em nós precisa ser de fato remoldado, Senhor. O que está impedindo, Senhor, a gente de ser tão grato a Ti, ó Deus? Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos aquilo que tem que ser transformado, ó Deus. Ó Deus, e que no mais, ó Deus, a Tua vontade prevaleça, Senhor. Que o Teu querer e o Teu agir nas nossas vidas mude o nosso ser para a Tua honra e Tua glória, Senhor Jesus. Entregamos a Ti nossos pedidos de oração, Senhor. Eles estão aqui. Eles estão no WhatsApp, Senhor. Eles estão no Facebook e também estão na mente e no coração dos nossos amigos e irmãos, Senhor. Que Tu os responda, Senhor, nesta noite. Que Tu os receba e cumpra a Tua vontade, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor. E nos ajude a entender os Teus grandes propósitos para o nosso ser, Senhor. Te louvamos, ó Deus. Te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos, pela água que bebemos, pela casa, Senhor, que moramos, ó Deus, pela saúde, ó Deus, e também pelas lutas. Te agradecemos pelas provações, te agradecemos, Senhor, pela experiência que vem dessas provações, que só renova as nossas esperanças, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela família que temos, te agradecemos pelo trabalho que temos, pela escola, pelos estudos, por nossas igrejas, Senhor. Te agradecemos pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor enviou a Cristo para morrer no nosso lugar, para nos salvar, Senhor. Te damos graças, Senhor, por Jesus, pelo Filho de Deus, por Cristo nosso Senhor, porque sem Ele, nem mesmo essa reflexão que fizemos nessa noite seria possível se não fosse Jesus morrer no nosso lugar, ó Deus. Que, da mesma forma que o Senhor ressuscitou o Teu Filho, o Senhor ressuscite a fé nos nossos corações, que o Senhor renove as nossas esperanças, Senhor, e não nos deixe sair dos Teus caminhos, Senhor, mas que a Tua mão, que o Teu cajado sempre nos puxe de volta para a Tua presença em Cristo Jesus, Senhor. E que, sendo assim, a gente viva a Tua vontade,
para as nossas vidas, para o louvor, para a honra e para a tua glória, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido, que o Senhor te dê a graça, a paz, a alegria e o amor necessários para que você entenda a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo agora para os seus amigos. WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, tudo que você tiver. Envie essa mensagem de paz, de confiança no Senhor, para que todos juntos evangelizemos, louvemos, falemos do amor de Deus. Fiquem todos na paz e que Deus te abençoe.